nosso canal no YouTube. A partir de agora estamos aí no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Eu quero lembrar a todos que nós estamos estudando hoje sobre o tabernáculo. O tabernáculo aí, e também dentro do tabernáculo, né, temos aí o altar do incenso. Como nós comentamos sobre o tabernáculo, toda terça-feira nós temos esse estudo bíblico, tá bom? Que vai para a nossa página no Facebook, também ela vai aí para o nosso canal no YouTube. Mas eu só queria lembrar algo, que por exemplo, nós estamos estudando sobre o tabernáculo, esse estudo já vem se estendendo já há várias semanas e meses já, porque dentro desse texto, dentro desse assunto todo do tabernáculo, tem aí, é como se fosse uma pasta que era subpastas, né? Nós estudamos sobre os utensílios, estudamos também sobre lugares em que tem ali o tabernáculo. Estudamos sobre o átrio, estudamos também sobre o altar do holocausto, sobre a pia de cobre, lugar santo, mesa dos pães da proposição, enfim. Agora estamos estudando sobre o altar do incenso, que é o assunto do dia de hoje, aliás, da noite de hoje, tá bom? E você é o meu convidado, você aí na nossa página, no Facebook, você é o meu convidado a tanto a estar participando conosco, entre leitura, entre também compartilhamento, você pode estar compartilhando também, e você pode estar também participando, deixando aí seu recadinho aí no rodapé, e nós estaremos aí com carinho, nós estaremos aí mandando um alô para você, mandando um abraço para você, tá bom? E agradecendo a Deus desde já pela sua companhia, pelo fato de você estar participando diretamente conosco, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Só quero lembrar, antes de nós entrarmos diretamente no estudo bíblico aí, que nós somos o pastor da Igreja Batista Shalom, aqui de Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Eu só pedi para minha produção virar um pouquinho para cá, um pouquinho só, está um pouco fora de centro no nosso canal no YouTube. Só quero lembrar também aos irmãos que eu sou pastor da Igreja Batista Shalom aqui, na igreja aqui no bairro de Vila Helena, tá bom? E estamos toda segunda-feira com o nosso culto de oração e intercessão. Também terça-feira temos esse momento com Deus, de estudo da Palavra de Deus, onde a escola bíblica vai até a tua casa, tá bom? Onde nós podemos interagir, você pode perguntar, você pode também acrescentar alguma coisa através do seu conhecimento para enriquecer os outros irmãos que estão participando também conosco. E na quinta-feira temos nosso culto de adoração ao Senhor, onde todas as pessoas que se chegam neste lugar, nós apresentamos a vida delas diante do Senhor. E também louvor, adoração, ministração da palavra. Também sábado temos nossos cultos missionários, grupo de homem, grupo de mulher, e também sempre temos um convidado aqui conosco nos sábados, tá bom? E domingo, às 9 horas da manhã, normalmente temos nossa escola bíblica dominical, agora estamos em recesso, nesse tempo aqui, de final de ano. Mas às 7h30 da noite temos também o nosso culto da família. Todo domingo, 7h30 da noite, tem culto da família, você é o meu convidado, tá bom? Lembrando que no dia 31 de dezembro, no último dia do mês, nós estaremos com a nossa confraternização de final de ano, onde nós vamos começar nosso culto às 10 horas da noite, e também no final do culto teremos aquele momento de confraternização juntamente com todos os irmãos desse lugar. Então tenho certeza que será bênção para as nossas vidas, tenho certeza que será muito edificante, tá bom? Você é o meu convidado, tá bom? Para esses momentos aí com Deus. Mas agora vamos para o nosso estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo, irmão em Cristo, uma pessoa que eu amo muito em Cristo, o meu irmão João Matos. João, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus, meu amigo, e um Feliz Natal para você também, tá bom? Deus abençoe, querido, um abraço para você, tá legal? Então e aí, vamos para o nosso estudo bíblico? Vamos ver aí o que Deus tem preparado para cada um de nós nesse estudo? Tenho certeza que será bênção. Como eu comentei com os irmãos, quando a gente fala de estudo, eu vou compartilhar desde já, tá bom? Para que possa chegar até outras pessoas. Você pode fazer a mesma coisa, compartilhe aí, compartilhamento público, para que esse estudo possa ir até outras pessoas aí, em nome de Jesus. Então, irmãos, como eu estava dizendo, eu vou estar aqui dando início ao meu estudo bíblico. Olha só, ao vivo é assim mesmo, né? Já deu esse reverb aí, já aconteceu esse reverb, eu vou baixar aqui o volume, tá bom?
só para nós podermos estar acompanhando aí os irmãos. E também meu fundo musical ele cessou porque eu não coloquei aqui em repetição, mas agora eu vou colocar aqui para ele estar repetindo meu fundo musical, ligar a repetição. Tudo bem, agora vai estar repetindo aí. Beleza, é isso aí. Vamos lá. Estudo bíblico, tabernáculo. Estaremos estudando sobre o altar do incenso. Tudo bem, você já pode entrar, você já pode aí estar compartilhando e nós estaremos juntos aqui na presença do Pai. Tudo bem? Vamos lá? É isso aí. Conforme você for aparecendo aí no estudo, tá bom? Dá um alô aí, tá bom? Para que a gente possa estar comentando aí sobre você e também mandando um abraço para você em nome de Jesus. Irmãos, já estaremos falando diretamente sobre informações do chamado altar do incenso, mas antes eu gostaria de estar dando início a esse estudo bíblico com algo que está escrito no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 30, versículos do 1 ao 10. Pastor, do 1 ao 10? Sim, do 1 ao 10. Uma passagem assim, aliás, uma leitura um pouco extensa, mas nós estaremos lendo aí do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 30 de Êxodo. Tá bom? Você é o meu convidado aí para estar participando aí dessa leitura juntamente comigo. Vamos lá? Êxodo capítulo 30, versículos do 1 ao 10, em nome de Jesus. Está escrito assim: farás também um altar para queimares nele incenso de madeira de acácio, ali o processo, né, do altar, tá bom? E terás um côvado, Deus dando ali a respeito das medidas, né, da sua planta, daquilo que Deus gostaria que fosse, né? E terás um côvado de comprimento e um de largura, ou seja, vai ser quadrado, né, o formato ali. E 2 de alturas. E 2 chifres formarão ali uma peça, e com ele, né, ali uma peça só. E de ouro puro cobrirás parte superior e as paredes ao redor e os chifres também. E lhe farás uma bordadura, ou seja, um bordado, né, de ouro ali ao seu redor. E também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, debaixo do bordado, Deus está falando. E de ambos os lados as farás nelas. E se meterão também os varais, se colocarão aí varais, né, ali daquelas argolas, como Deus está dizendo, no altar de madeira de acácia, e farás os varais e cobrirás de ouro também. E porás o altar de fronte ao véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Né? Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar a lâmpada, o queimarás, tá bom? Aí algumas dicas de Deus. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, queimarás, e será o incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas orações, e não oferecereis sobre ele um incenso estranho, fogo estranho, como nós já vimos em algumas passagens da Bíblia, né? Onde o Senhor repreendeu o povo justamente por isso. E nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. A Carta aos Hebreus fala um pouco sobre esse assunto também. Uma vez no ano, e fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor, ou santo é o Senhor, assim como diz a palavra do nosso Deus. Tá bom, querido? E, irmãos, o altar do incenso, nós já vimos algumas fotos aí sobre esse altar. O altar do incenso, irmãos, ele ficava ali de frente ao véu, na entrada do Santo dos Santos. E interessante é que ele era o acesso pelo sumo sacerdote de manhã e também à noite. Ele que dava esse acesso. E o incenso, irmãos, era contínuo perante o Senhor. Olhando ali para o Novo Testamento, nós podemos descobrir que o incenso ele simboliza também as orações dos santos, conforme nos é mostrado também no livro do Apocalipse. Eu vou ler aqui 2 passagens e eu já vou dar uma olhada aqui nos irmãos que estão nos acompanhando. Apocalipse capítulo 1, aliás capítulo 5, versículo 8. Apocalipse capítulo 5, versículo 8.
Se você tem intenção de nos acompanhar, irmãos, Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá bom? Capítulo 5, no verso de número 8. Olha só conosco, irmãos, aqui nós temos a pastora Vera Lúcia está conosco, nos acompanhando também. Deus abençoe a pastora em nome de Jesus, glória a Deus pela sua vida. E também mais algumas pessoas aqui estão conosco. Deus abençoe grandemente a vida dos amados em Cristo Jesus, tá bom? Assim como você for entrando, você vai dando aí seu joinha, tá bom? Nós estaremos aí mandando um abraço para você em nome de Jesus, tá bom, querido? Tudo bem? Vamos lá. Apocalipse capítulo 5, verso de número 8, está escrito assim, irmãos. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse capítulo 5, no verso de número 8 da palavra de Deus. E também está escrito assim, no mesmo livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4. Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4 da palavra de Deus está escrito assim. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. E com um incensário de ouro foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça de incenso, que são as orações dos santos, representa ali as orações dos santos. Então nós entendemos aqui que essa representação, sabendo, irmãos, que o Antigo Testamento é sombra das coisas que aconteceriam no Novo Testamento, tá bom? Então nós podemos entender justamente isso. E deixa eu fazer um pequeno comentário, porque a resposta, irmãos, que os santos ali, é que os santos, aqueles que são santificados pelo sangue do Cordeiro, porque quando nós falamos em os santos, deixa eu deixar isso bem claro, não são pessoas assim que nunca pecaram na vida, mas são pessoas que foram santificadas através de alguém, receberam por exemplo, eu gosto muito de um versículo que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que está escrito que nós não éramos e passamos a ser geração eleita, sacerdócio real, ou seja, uma geração que não era, uma nação que não era, aliás, passou a ser nação, povo de Deus. Então, quando nós falamos a respeito de um povo santo, nós falamos de um povo que não era e passou a ser por causa, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então a resposta é que os santos, aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus, oram em nome de Jesus Cristo, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, né? Tudo quanto pedires em nome de Jesus, em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, assim como está escrito em João capítulo 14, verso de número 13, ali quando Jesus estava ali a princípio já intercedendo pelos seus discípulos. E nós, na qualidade de aprendizes do Senhor, nós, na qualidade também de pessoas que estão aprendendo de Jesus, nós podemos nos considerar como discípulos de Jesus, pessoas que aprendem de Jesus, que aprendem do Evangelho, que aprendem da sua palavra, tá bom? E agora eu quero aqui também estar mandando um abraço, né, para os amados, e estar conosco também Samir Augusto. Deus abençoe, Samir, sua vida em nome de Jesus. Saudade de você, querido. Um abraço, Deus possa te abençoar grandemente nessa noite no nome de Jesus, tá bom? Eu vou compartilhar mais uma vez para que esse estudo possa estar chegando até tantas outras pessoas. Hoje estamos sentindo a falta de muitas pessoas, porque hoje é uma data especial, querendo ou não, é uma data especial. É uma data de 24 de dezembro, onde nós estamos aí em uma data em que muitas pessoas elas têm como uma data festiva, né? É uma data que representa, que simboliza, claro, o nascimento de Jesus Cristo. Então muitas pessoas elas se ajuntam nas suas casas, nos seus lares, aí, em acampamentos, em chácaras, enfim, onde elas se reúnem em família, entre amigos, para uma suposta comemoração, e outros vão para as suas viagens, enfim. Então são motivos para que hoje nós tenhamos talvez um número menor de pessoas nos acompanhando. Não é uma data normal, mas uma data assim, de fim de ano, uma data festiva, e nós entendemos muito bem isso. Mas Deus abençoe grandemente a vida dos amados que estão conosco, que estão nos acompanhando também. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, um abraço a todos vocês. Então, irmãos, isso significa então que em nome de Jesus
nós podemos orar, isso significa que em nome de Jesus nós podemos falar com Deus? Porque nós sabemos, irmãos, que nós não podemos nos achegar diretamente a Deus, diretamente ao Pai, nós sabemos disso. Lembrando aqui, voltando na história, lá no templo, lá no Jardim do Éden, que houve um rompimento entre a aliança que Deus fez lá no Jardim do Éden, né? Através do pecado do homem, houve um rompimento. Então Jesus veio ali através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele refez essa aliança. Então significa que em nome de Jesus, ou através de Jesus, através da autoridade que Ele nos deu, porque Ele nos deu essa autoridade, Ele nos colocou nesse lugar, né? Ele se colocou como mediador ali entre Deus e os homens, porque a ira de Deus estava ali estendida sobre a terra, sobre os moradores da terra. Havia contenda sobre os moradores da terra. O livro dos profetas fala muito bem sobre isso. E através de Jesus Cristo houve refez essa aliança. Por isso que quando se fala em religião, se fala em religação. Então, alguns falam assim, falsas religiões, ou falsas religações, né? Então, quando se fala em religião, se fala em religação. Tem que ter Jesus como centro de todas as coisas. Não é um homem, não é uma mulher, não é um objeto, mas Jesus precisa ser o centro de tudo isso. Por quê? Porque Deus olhou para a terra, não viu o justo sequer, e foi Jesus que fez essa ligação. Você não vê, por exemplo, Paulo dividindo a história em duas partes, antes de Paulo e depois de Paulo. Você não vê Maria dividindo a história em duas partes, antes de Maria e depois. Você não vê Pedro dividindo a história em duas partes, antes de Pedro e depois de Pedro. Claro que não. Mas você vê antes de Cristo e depois de Cristo. Então quem que fez essa ligação? Quem que fez essa religação aí, né, na cruz do Calvário, e nos intermediou ali entre Deus e os homens? Quem que fez essa intermediação? Foi Jesus Cristo. Ele dividiu a história em duas partes, tá bom? Antes da ira de Deus, depois da ira de Deus, né, e a partir do momento em que ele fez esse ministério da reconciliação, como diz os evangelhos, e ele entrou ali no meio para que a ira de Deus pudesse se acalmar e nós pudéssemos ter essa comunicação com Deus, porém através de Cristo Jesus, tá bom, amado? Então, diretamente a Deus, como Adão tinha esse acesso, nós não podemos ter de forma alguma. A partir do momento que o homem pecou, já se começou a fazer o certo sacrifício, e nos nossos tempos o sacrifício através de Jesus Cristo é o sacrifício permanente, como diz lá na carta aos Hebreus, tá bom? E é isso que tem valor para as nossas vidas, tá bom? Então Deus abençoe desde já, em nome de Jesus, os amados que estão conosco. Então, irmãos, o reconhecimento de que Jesus é o mediador, é aquele que intermedia, é aquele que está entre nós e Deus, isso precisa acontecer, tá bom? E esse reconhecimento aí não é simplesmente dos homens ou de um grupo de cristãos, irmãos. Esse reconhecimento, ele vem e ele é dado através de Jesus Cristo, através da própria palavra, tá bom? Eu vou ler para você o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 15, tá bom? 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 15, nos diz algo, né? Deixa claro que Jesus, ele é o único mediador, é o único que faz esse processo, né, de intermediação. Ele entra no meio ali e justifica cada um de nós, tá bom? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Tomando meu cafezinho aqui, ó, a minha canequinha personalizada, tá bom? Deus abençoe os amados em Cristo, nossos amados no Facebook também, nossos amados aqui no YouTube, ó. Nossa canequinha personalizada, os irmãos nos abençoaram com esse presente maravilhoso. Eu amei, simplesmente amei. Então vamos lá? Está escrito assim: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tá bom? Fica claro? Tá bom, então vamos reforçar um pouquinho mais essa questão, tá bom? Para que você saia com convicção de que não há homem, não há mulher que venha estar entre nós e Deus, mas somente Jesus Cristo. Vamos lá? E Atos capítulo 4, verso de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12. Deus abençoe Cleusa Soares, Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Um abraço, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar grandemente, poderosamente nessa noite. Quero lembrar aos irmãos que estão chegando aqui conosco, estamos estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? E estamos estudando hoje estamos estudando, sobre
o tabernáculo. Atos foi o livro que nós vamos ler agora. Estamos estudando sobre o tabernáculo. E dentro desse assunto do tabernáculo, estamos aí no contexto, né, que é o altar do incenso. Estamos estudando sobre o altar do incenso hoje, tá bom? Algo que havia ali dentro do pátio, dentro ali dessa questão, né, desse assunto aí, desse tabernáculo aí, nós estamos estudando e vendo também sobre significados, tá bom? Então, como eu disse aos irmãos, Atos capítulo 4, verso de número 12, onde nós vamos ler aí essa passagem que está escrito assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui, o sujeito que está em oculto está falando de Jesus Cristo, tá bom? Eles estão aqui diante das autoridades, falando em nome de Jesus, e é por isso que ele disse, em nenhum outro há salvação. Ele está dizendo, é somente em nome de Jesus. Aqui, Pedro e João estão falando sobre isso, quando foram apresentados diante das autoridades, que Jesus já havia profetizado também sobre esse acontecimento. E agora, para fortalecer sobre essa questão de mediador, eu gostaria de pedir para que você possa abrir sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Pastor, como é que eu faço para encontrar isso aí? Evangelho de João? Não, não é Evangelho. Aquele que tem 21 capítulos. Não é Evangelho. É a carta de João, que está lá. É mais fácil você chegar em Apocalipse, como fica lá no finalzinho. Chega Apocalipse e vai voltando. Você chega a Apocalipse, você vai passar, voltando aí, você vai passar por Judas, pela carta de Judas, tá bom? Não é Judas Iscariotes, mas Judas, irmão de Jesus. Jesus tinha vários irmãos, tinha irmãs, mas também tinha irmãos. Esse Judas era irmão de Jesus. E você vai passar aí por Judas, você vai voltar aí um pouquinho mais, você vai entrar nas cartas de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Está escrito assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, se porventura alguém pecar, temos um advogado. Advogado com letra maiúscula está falando de uma autoridade, né? Que aqui, claro, a pessoa de Jesus. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Aqui especifica quem é esse advogado, quem é esse que nos justifica, quem é esse que intermedia nossa causa, né, diante de Deus. Versículo 2: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Todo aquele que se chegar diante do Pai, em nome de Jesus, Jesus Cristo, esse que justifica, né? Jesus Cristo, esse que faz esse processo de intermediação aí, tá bom? Deus abençoe. Mais uma vez, eu declarei aos meus amados amigos e irmãos em Cristo, estamos estudando sobre o assunto tabernáculo, na nossa noite de hoje, e convidando você para estar conosco, se você puder, se você desejar também conhecer nós um pouquinho melhor, você pode entrar no nosso canal no YouTube, Pastor Paulo Farias, Estudos Bíblicos, ou Pastor Paulo Farias até mesmo. Você pode entrar aí, existem pregações, estudos bíblicos também. Você pode entrar aí também nos nossos trabalhos na Igreja Batista Shalom Vila Helena, ou Ministério de Louvor Shalom Vila Helena. Você vai encontrar aí vários trabalhos, vários estudos bíblicos, tem filmes também que nós postamos aí no nosso canal, documentário, enfim, trabalhos para criança também. Você vai encontrar um conteúdo grande aí que nós constantemente postamos para abençoar suas vidas em nome de Jesus, tá bom, querido? Vamos lá. Então, se nós podemos entrar na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Somente dessa forma, não há outra maneira, não há outro caminho, não há outra direção, não há outro meio, né? Não temos outra opção. E Jesus ele deixou bem claro, quando ele estava falando lá em João capítulo 14, verso de número 6, ele disse assim: eu sou o caminho. Ele falando dele, ele não está dizendo, deixa eu deixar bem claro aqui na leitura bíblica, irmãos, porque eu gosto de, durante a leitura bíblica, irmãos, estar focando, estar detalhando até mesmo sobre palavras que são colocadas. É interessante nós prestarmos atenção nas palavras, aquilo que Jesus diz, porque tudo que Jesus diz tem um simbolismo, né? Tudo que Jesus diz existe ali um significado, e aquilo que ele fala é muito rico em detalhe. Então, quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo, não está dizendo eu sou um caminho, eu sou um dos caminhos, mas ele está dizendo eu sou o caminho, ou seja, a única maneira, o único modo, o único meio, a única direção, né?
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, nem um ser humano, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, através de Jesus Cristo. Quando ele diz eu sou a porta, é como se a pessoa tentasse entrar por outra direção, claro que ela não vai conseguir. Se só existe uma porta e a porta é Jesus, o resto é parede. Então a pessoa vai ficar do outro lado se ela tentar outros modos, outros meios, como está escrito em Provérbios capítulo 14, verso 27. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas seu final são caminhos de morte, ou seja, a pessoa vai ficar do lado de fora. Porque Jesus é um caminho simplesmente, e ele é uma porta. Então só há um modo de se achegar até Deus. Tudo bem, querido? Então vamos lá. Então Jesus ele é o caminho para Deus, designado ali pelo próprio Deus, né? Que é o seu Filho Jesus Cristo, ou seja, então nós entendemos o que nisso? Então nisso nós entendemos que ninguém tem autorização. E nós entendemos também que ninguém tem autoridade para entrar na presença de Deus, a não ser por Jesus Cristo. Olha só que interessante, pois Ele é quem apaziguou toda e qualquer situação entre nós e Deus. Quando estava ali aquele calor, aquela ira entre Deus e os homens, quem que apaziguou? Jesus Cristo. E quem quis, separou, quem que determinou que fosse Jesus Cristo que fosse esse intermediário? Não foi uma eleição humana, irmãos, mas uma eleição ali que foi algo diretamente do próprio Deus. Porque quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, o homem já começou traçando outros caminhos. Eles fizeram ali um improviso, né, para tampar suas vergonhas, para se chegar diante de Deus. Porém, Deus ele foi ali, né, e trouxe ali peles de animais para que o homem pudesse se cobrir. E nós vendo que Deus preparou pele de animais, nós já imaginamos ali um sacrifício feito de animal para que o homem pudesse se chegar diante de Deus. O Jesus ele representa também um animal chamado Cordeiro Santo de Deus, que é um animal puro e santo, né? E que pôde se chegar ali realmente diante de Deus como perfeito e pôde ali nos representar. Tá bom? Então somente dessa forma, não há outro modo. Pastor, mas eu pensei que fosse, irmãos, o padrão não é de baixo, o padrão é de cima, tá bom? O padrão ele não vem da terra, mas o padrão ele vem do céu. Então nós não podemos estar estipulando como será, mas nós simplesmente precisamos ler a cartilha de Deus e ver realmente como Deus ele preparou para que essa relação ela fosse feita. Então sem Jesus Cristo não há um relacionamento com Deus, irmãos. É simplesmente coisa vaga, é coisa de homem, é imaginação de homem. Nosso relacionamento com Deus ele pode somente acontecer através de Jesus Cristo, tá bom? E tudo bem. E a produção, o fundo ele está muito alto ou você acha que ele está bom, o fundo musical? Você pode estar aí dando sua opinião, sua sugestão aí, tá bom? Sobre a nossa transmissão e sobre aquilo que você está vendo e ouvindo, você pensa na liberdade, tá bom? Nós vamos dar continuidade aqui, irmãos, no nosso estudo bíblico. Irmãos, eu estou sentindo a falta de muitos, mas muitos irmãos mesmo na noite de hoje. Tudo bem, nós sabemos que hoje, né, é também aí ser chamada Natal, né, chamada comemorada a noite de Natal aí, mas também, irmãos, nós estamos sentindo aí a falta dos irmãos nessa noite de hoje, tá bom? Então, eu gostaria que os irmãos eles pudessem estar compartilhando, tá bom? Esse estudo aí, para que possa chegar até tantas outras pessoas. Porque essas informações, irmãos, são muito preciosas e outras pessoas também vão precisar dessas informações, tá bom? Essas informações que são aí, que elas vêm da parte de Deus. Então, eu gostaria de estar pedindo para que os irmãos pudessem estar compartilhando essas informações, compartilhando esse estudo bíblico, para que outras pessoas aí pudessem também ser abençoadas em nome de Jesus, tá bom? Então vamos fazer essa aliança aqui entre nós, né? Deus é um Deus de aliança e o reino de Deus também trabalha através de aliança. Então eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que você possa estar compartilhando, você possa estar convidando outras pessoas para estarem participando desse momento com Deus, tá bom? Para que essas pessoas possam ser edificadas também, tá bom? Então tá, deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume, tá bom? Então, tem aqui alguns amados que estão conosco, né, nessa noite e muitos joinhas que eu estou vendo, né? A Cleusa Soares é a última pessoa que nós comentamos aí, nosso amado irmão em Cristo, Samir Augusto. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, tá bom?
Vamos lá, vamos dar sequência no nosso estudo bíblico? Então, irmãos, o ser humano tem inventado, ele mesmo tem supostamente feito ali muitos caminhos para Deus, que levam até mesmo Deus. Você pode até olhar, por exemplo, para a Torre de Babel, onde Deus deu uma ordem para o homem, porém, o homem ele estipulou ali, ele imaginou que ele pudesse construir uma torre e essa torre pudesse chegar até o céu, não é isso? O nome deles pudesse ser grande. Porém, só existe uma maneira de o nome do homem ser lembrado diante de Deus, é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e o nosso nome passa a ser escrito no livro da vida, e aí então o nosso nome vai ser lembrado por Deus, embora até mesmo nós recebemos um novo nome, né? Como receberemos, aliás, um novo nome, como está escrito no livro do Apocalipse, porém, é a única forma de o nosso nome ser lembrado diante do Senhor, assim como diz o livro do profeta Isaías, quando Jesus ele olha ali para as marcas nas suas mãos, os cravos que fincaram ali nas suas mãos, ele entende que o nosso nome está escrito ali porque ele fez sacrifício por cada um de nós. Tá bom? Então o ser humano ele tem inventado, ele tem supostamente criado ali, ou inventado caminhos que aproximem ele de Deus. Há, claro, uma necessidade, uma carência diante do ser humano, mas ele não pode simplesmente criar, como eu já disse, porque somente um caminho, e esse padrão vem de Deus. Deus estipulou Jesus como esse intermediário, como essa ponte que faz nós passarmos por um abismo e nos transportar à presença do Pai. Então, irmãos, muitas crendices o homem tem inventado, tem aparecido com crendices e também ali com simpatias, né? Muitas pessoas creem em simpatias, que essas simpatias podem aproximá-las de Deus. Outras pessoas também elas fazem ali seus rituais, e até mesmo imaginando que esses rituais estranhos podem fazer que aproximem elas de Deus. Muitas pessoas pensam, por exemplo, vamos fazer um estudo sobre isso, não vamos perder a oportunidade, mas algumas pessoas, por exemplo, nessas passagens viradas de ano, alguns põem seus galinhos de arruda na orelha, imaginando que através disso elas vão estar ali sendo protegidas, guardadas ali, né, de mal olhar e tantas coisas assim. Outras também vestem-se de branco, imaginando que se vestindo de branco elas vão ter paz durante o ano. Na verdade, o Senhor já estipulou que o Espírito Santo, que Jesus ele é o nosso príncipe da paz, né? Ele que traz a paz no nosso coração. Então muitas pessoas elas têm criado ali supostamente meios para que elas pudessem ser abençoadas por Deus, ou que até mesmo elas pudessem ali entrar na presença do Pai. E na verdade só Jesus ele criou, ele é esse caminho, né? E Deus criou esse caminho chamado Jesus Cristo, tá bom? Não há outro meio, não há outra maneira. E muitos outros também fazem ali suas imagens de escultura dos santos, das imagens de pessoas que foram de Deus até mesmo, mas no passado, e prostram-se até mesmo diante dessas imagens, se curvam diante dessas imagens, como diz o livro de Apocalipse, também diz o livro do profeta Isaías, Êxodo e tantos outros livros da Bíblia, né? Achando ali que essas imagens podem interceder por elas agora e na hora da sua morte, amém. Mas a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia pelo contrário condena todo esse tipo de atitude, tá bom? Condena essas atitudes aí. Mas vamos lá. Então até mesmo, irmãos, alguns evangélicos, algumas pessoas que são cristãs até mesmo, elas trazem e fazem até mesmo dos seus líderes verdadeiros sacerdotes, irmãos. No Novo Testamento, claro, nós olhamos ali para o Antigo Testamento, o que nós encontramos? Nós encontramos um sacerdote, né? Nós encontramos também os profetas. Mas no Novo Testamento, o que nós encontramos? Encontramos o ministério de Jesus sendo completado totalmente em Jesus Cristo. Jesus, além de ser mestre por excelência, ele era sacerdote, profeta, ele era tudo, irmãos. Todo o grupo ali de ministério, ali Jesus ele tinha tudo, né, por completo. O ministério de Jesus era completo. Porém, na qualidade de pastor, ali no Novo Testamento, nós encontramos o pastor fazendo essa questão entre profeta e sacerdote. Por quê? Porque a função do profeta era trazer o recado de Deus para os homens. Deus trazia o recado diretamente para os homens ali. E claro, quando se ministra a palavra do Senhor, se traz algo da parte de Deus para os homens. A vontade de Deus ali ser cumprida ali através dos homens se faz isso. E quando, por exemplo, olhamos também para a função do sacerdote, qual é a função do sacerdote no Antigo Testamento? Ele pegava ali as petições das pessoas e apresentava diante de Deus. Então, o pastor também, nos nossos dias, o que ele faz? Ele, juntamente ali com os irmãos, ele
recolhe ali o pedido de oração dos irmãos e apresenta também diante de Deus. Então vemos que a função ou o ministério pastoral, ele tem justamente juntou tudo isso, né, entre profeta e sacerdote. Ele cumpre esse papel, ele tem que trazer a palavra de Deus aos homens, mas também de levar as petições do povo diretamente a Deus, tá bom? Mas não é o caminho, mas porque muitas pessoas elas usam isso para tentar se aproximar de Deus, por exemplo. Tal pessoa é tal pessoa de Deus, né? Então eu vou me aproximar de Deus se eu estiver, né, próximo de tal pessoa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Essa questão, nós podemos ter sim pessoas como referencial, assim como o apóstolo Paulo ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Podemos ter sim pessoas que nos identificamos, pessoas que usamos como referência para a nossa fé cristã, tá bom? Porém, quando nós falamos assim em comunhão, sabe, Jesus, nós olhamos, irmãos, nós vemos como que é algo individual. Então, por mais que nós nos alegramos quando estamos próximos de alguém, e essa pessoa nos traz inspiração, humanamente falando, né, nos traz inspiração para nós buscarmos a Deus. Porém, esse processo de aproximação é algo individual, irmãos, que é somente através de Jesus. Então, a busca e a experiência que nós podemos ter é somente através de Jesus. Abraão, eu sei que foi amigo de Deus. Porém, eu posso me inspirar nas histórias de Abraão. Porém, irmãos, a vida dele é a vida dele. E eu preciso ter minha vida própria com Deus. Posso me inspirar naquilo que aconteceu, sim, claro. Porém, eu preciso ter minha própria experiência com Deus, a minha própria vida com Deus, tá bom? E, então eu creio que o maior personagem que nós podemos olhar para Jesus Cristo, sim, claro, ter a nossa referência como nós falamos, mas nós precisamos nos entronizar, entrar nessa história. E, por exemplo, se Atos dos Apóstolos, sabemos que é um livro que não está fechado, está aberto, está sendo escrito através de nós. Porém, se estivesse literalmente sendo escrito ali pelos homens, pelos dedos dos homens, né, inspirados por Deus, nosso nome estaria escrito, e a nossa história estaria escrita em Atos dos Apóstolos, estaria sendo escrito também, né? Então, porém, nossa história precisa estar sendo escrita no céu, através da nossa vida, da nossa busca com Deus, ali em Cristo Jesus, né? Através de Cristo, nossa história precisa estar sendo vista e observada pelo Pai, nossa vida, né? Precisa sim, claro, com certeza, tá bom? Então até mesmo, algumas pessoas elas têm usado isso para se aproximar de Deus, porém, nós podemos ter ali nossos momentos de aproximação, né, de busca e de intercessão. Nós precisamos ter nossa vida com o Pai, tá bom? Então, irmãos, todas as invenções dos homens, que essas simpatias, até mesmo como nós comentamos, como nós falamos, elas são abominações, são coisas assim que o Senhor ele não aceita, né? E somente Jesus Cristo, ele sendo o nosso sumo sacerdote, né, eterno, como diz lá em Hebreus capítulo 6, versículo 20, que está escrito assim, Hebreus capítulo 6, verso 20, da palavra de Deus está escrito assim, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tá bom? Assim está escrito a palavra de Deus, Hebreus capítulo 6, verso de número 20, da palavra do Senhor, tá bom? Então aqueles que querem se aproximar de Deus em oração devem fazer por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nossa oração precisa ter um endereço, né? E nossa oração precisa ter uma direção, e ela só vai tomar uma direção, um rumo, quando declaramos em nome de Jesus, tá bom? É como se fosse uma carta escrita sem um destinatário. Quando oramos, simplesmente não declaramos em nome de Jesus. Mas quando oramos, declaramos em nome de Jesus, nossa carta, nossa oração, ela tem um destino diretamente ali ao coração de Deus, ao coração do Pai, porque Ele é aquele que intercede por cada um de nós. Deu para entender até aí? Então tudo bem. Então, meus, nós precisamos ter confiança na justiça de Jesus Cristo, na justiça do nosso Senhor, e não em nós mesmos, tá bom? Em Evangelho de João, capítulo de número 9, verso 31, Evangelho de João, capítulo 9, verso 31, irmãos, há uma passagem na Bíblia aqui, que está aí um versículo, mas eu vou te trazer para a história. Quando Jesus cura um homem, e algumas autoridades ficam questionando a respeito do fato de Jesus ter curado simplesmente por ter sido no sábado, né? E chamam esse homem né, que curou, chamam Jesus de um pecador por ter feito no sábado, ter transgredido a lei dos homens aí. E esse moço que foi curado, irmãos, desculpa a expressão, eu sou do Paraná, eu sou uma pessoa muito simples, sou do mato. Então algumas coisas assim eu falo, irmãos, me perdoa, né, pela expressão.
Mas esse moço aqui, irmãos, ele deu um tapa na cara das autoridades ali, irmãos. Ele deu um bufetão que, sabe quando aquele pescoção dá as duas voltas, assim, para quem assiste desenhos animados, sabe que é assim? Irmãos, olha o que ele disse para as autoridades. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Guarda isso no teu coração. Isso é uma palavra muito forte, algo tremendo da parte de Deus que esse homem falou. Algo muito simples, mas olha a palavra que ele liberou. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, atende alguém que teme a Ele e pratica a sua vontade. A este Ele atende. Irmãos, isso é algo poderoso. E é como se ele estivesse dizendo para as autoridades também, ó, vocês são pecadores, Deus não atende vocês. Atende aquele que me curou. E por isso que Ele fez isso em mim. Sabe, irmãos, daí nós podemos extrair, claro, coisas maravilhosas, né? E aí entra a questão de Jesus Cristo. Então, mas então como é que Deus ele ouve as minhas orações? Justamente, irmãos, quando nós vamos orar em nome de um nome, ou diante de Paulo, ou até mesmo por meio de alguém aí do passado, por mais que tenha sido de Deus, irmãos, a nossa oração não vai ser ouvida, a nossa oração não vai ser respondida, porque somente Jesus Cristo, Ele é o nosso intermediário, somente Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor, aquele que intercede, aquele que está entre Deus e os homens. Ele morreu, entregou sua vida ali nas alturas, ali entre nós e Deus está Jesus. Então nunca podemos esquecer disso, nunca podemos ir diretamente a Deus. É a questão de hierarquia no mundo espiritual. Não vamos ter êxito, não vamos ter sucesso na nossa vida. Deus olhou para a terra, não viu o justo sequer, por suas próprias justiças, por seus próprios méritos, e vai continuar não vendo nenhum justo sequer pela sua própria justiça, pelos seus próprios méritos. Porém, quando o Senhor nos olha, através do sangue de Jesus, aí Ele nos vê como santos, Ele nos vê como justos. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos justifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Enquanto temos comunhão uns com os outros ali, como está escrito também na carta de João. Tá bom, irmãos? Então, deixa eu dar um abraço aqui, mandar um abraço bem apertado para minha irmã em Cristo, Regina de Fátima Arruda. Deus abençoe minha irmã Regina, um abraço, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus, tá bom? Feliz Natal para você também, minha irmã Regina, e para vocês aí, para a família aí do meu amado amigo, irmão e pastor Maicon Arruda, pessoa que eu amo muito, pessoa que eu amo demais. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês em nome de Jesus, tá bom? Saudade de vocês, acreditem, vocês são muito especiais para cada um de nós, tá bom, querido? Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Também está conosco aqui nossa irmã Vera Alonso, né? Está conosco aqui também. Deixa eu curtir aqui também, eu vou fechar aqui também essa janela, né? Também está conosco aqui meu irmão João Matos. João Matos, Deus abençoe, João, mais uma vez sua vida em nome de Jesus. Vera Alonso, Deus abençoe minha irmã em Cristo, nossa diaconisa Vera, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus também. Rosemary Alves, Deus abençoe poderosamente sua vida em nome de Jesus. Compartilhe, irmãos, esse estudo aí, tá bom? Para que possa chegar até outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas através desse estudo, assim como você também tem sido. Tudo bem? Então, tá legal. Você pode assistir, né? Você pode compartilhar aqui, irmãos. Como hoje é um feriado e muitas pessoas estão aí acessando, aqui para mim, no meu retorno, está acontecendo aqui algumas travadinhas, né, no sistema. Se estiver acontecendo aí, tá bom? Se estiver travando, se não estiver conseguindo assistir perfeitamente, você fala conosco, tá bom? Só para a gente ter ideia, tá bom? De como é que está aí a tua recepção em nome de Jesus. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência aí ao nosso estudo bíblico? Tudo bem, vamos lá. Então, irmãos, está escrito assim, Romanos, capítulo de número 3, versos do 10 ao 18. Vários versículos eu vou estar lendo para você. Para os que chegaram agora há pouco, nós estamos estudando sobre altar do incenso, ali dentro desse contexto aí, nós estamos estudando aí dentro do assunto, o tabernáculo, tá bom? Um assunto muito interessante, muito importante, que é uma sombra daquilo que aconteceria no Novo Testamento. O tabernáculo é um assunto muito atual, embora infelizmente pouco comentado nas nossas igrejas, porém é um assunto muito importante. Todo cristão deveria ter essa instrução, essa informação com ele a respeito da representação do tabernáculo, aquela obra poderosa que o Senhor mandou que seja feita, né, que fosse feita, aliás, lá
no Antigo Testamento, lá no deserto, tá bom? Então, irmão, então nós olhando aqui, irmãos, para a palavra do Senhor, nós vemos o que está escrito em Romanos capítulo de número 10, aliás, capítulo 3, versículos do 10 ao 18. Romanos capítulo 3, versos do 10 ao 18. Você achou? Você encontrou? Se você não encontrou, não tem problema, você pode acompanhar comigo, tá bom? Se você não encontrou, você pode acompanhar comigo. Está escrito assim: como está escrito, não há um justo sequer, nenhum, né? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram, olha, presta atenção, mas extraviaram, todos desviaram do caminho. Todos extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Olha só, presta atenção. A Bíblia que diz isso, tá bom? Eu estou lendo o que está escrito em Romanos capítulo 3, versos do 10 ao 18, tá bom? Todos se fizeram, não foi Deus que fez, as pessoas se fizeram inúteis porque partiram para outros caminhos, tá bom? Guarde essa palavra no teu coração, muito forte, mas guarde essa palavra no teu coração. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante deles. Então, eu li aí que está escrito em Romanos capítulo 3, aliás, versículos do 10 ao 18. Então você percebe, irmãos, o que é condição diante do homem, diante de Deus? Você percebe o que é condição diante do homem? Então muitas pessoas, irmãos, elas se acham boas, né? Muitas pessoas elas se acham demais, né? Elas se acham que tem ali algum crédito, irmãos. Nós só, guarda isso no coração, nós só temos crédito através de Jesus Cristo, irmãos. É só por causa disso, tá bom? Que nós somos bem-aventurados aí, somente por causa de Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos bem-aventurados, tá bom? Então está conosco também a nossa irmã Valdelice Souza. Deus abençoe, Valdelice, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui com o nosso estudo do altar do incenso, tá bom? E entrando aqui, então, voltando no estudo, então, como nós podemos perceber, né, que qual a maneira, olhando diante de tudo isso, qual a maneira, qual o único meio, então, que nós podemos ser ouvidos por Deus? Qual o único método que nós podemos ser ouvidos por Deus? Se nós somos pecadores, irmãos, se a Bíblia declara isso, nós os fizemos inúteis, porque nos afastamos do Senhor. Qual a única maneira, então, de Deus ouvir nossas orações? Para que nós vamos orar, então, se justamente isso acontece, né? Por que nós vamos orar? Qual a intenção, né? E qual o propósito de nós orarmos, então? Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia declara, então, abertamente que não houve pessoas que são pecadoras, como nós lemos lá em João. E o que podemos fazer, então, nesse caso, para que o Senhor ele possa nos ouvir, para que a nossa oração ela possa realmente chegar até a presença do Pai? Romanos capítulo 5, versículo 1. Irmãos, eu estou respondendo aqui tudo com base bíblica, tá bom? Para não ficar só nas minhas palavras. Poderia dizer aqui muitas coisas para você, porque eu sei o que está escrito na Bíblia e poderia dizer por princípios bíblicos, porém, eu prefiro ler versículos da Bíblia exatamente como estão escritos. E faço questão até mesmo que você acompanhe. Embora, além desse estudo ficar registrado tanto no nosso canal do YouTube, para os nossos irmãos aí, também como na nossa página no Facebook, como também na nossa página Pastor Paulo Farias aí no Facebook, também na nossa página Igreja Batista Shalom Vila Helena aí no Facebook. Vou estar postando esse estudo, também outros estudos que falam sobre esse assunto, tá bom? Para abençoar a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Então está escrito assim, Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos, irmãos, fica depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai passar por Atos dos Apóstolos, tá bom? Você vai chegar aí no livro na carta, aliás, aos Romanos, tá bom? Romanos capítulo 5, verso 1 está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Então, irmãos, o cristão, ele foi justificado diante de Deus. Ele foi justificado através do sangue de Jesus diante de Deus, através do sacrifício na cruz do Calvário.
com base na vida perfeita de Jesus e com base, irmãos, na morte perfeita, no sacrifício perfeito de Jesus Cristo e nessa ressurreição gloriosa de Jesus Cristo, tá bom? Mediante a nossa fé nele, porque ele foi perfeito, então nós podemos nos apegar a ele, como está escrito também, um versículo que eu gosto muito em Romanos capítulo 8, e está escrito que nós recebemos o Espírito de adoção. Nós recebemos esse Espírito de adoção através de Jesus Cristo. Nós podemos ser chamados de filhos de Deus e passamos a ser herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Ou seja, Ele herdou, nós podemos herdar juntamente com Ele. Não nós simplesmente herdarmos, irmãos, guarda isso no teu coração. Isso seria justiça própria. Mas nós herdarmos juntamente com Ele, sermos co-herdeiros. Ou seja, porque Ele herdou, então nós passamos a herdar também, por intermédio dEle. Por causa dele, tá bom? Sendo favorecidos por ele, tá bom? Essa é a palavra mais clara, tá bom, irmãos? Então continua aqui o nosso estudo. Então, justificado pela fé, irmãos, essa justificação, essa doutrina, esse ensinamento aí, irmãos, podemos dizer até mesmo que é o ensinamento central do Evangelho. Martinho Lutero, sabemos que é um monge, era um monge católico que se converteu ao cristianismo, irmãos, e ele disse o seguinte, irmãos, algo assim bem interessante a respeito disso. Ele disse um artigo, e está escrito assim nesse artigo de Martinho Lutero: pelo qual a igreja mantém de pé ou ela cai, né? Por causa da fé. Por causa da fé em Cristo Jesus, baseado nesse versículo aqui, ó, em Romanos capítulo 5, verso 1. Somente pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé, a igreja ou ela fica de pé ou ela cai, somente pela fé em Cristo, né? Não pelas obras de forma nenhuma, mas somente pela fé em Jesus Cristo, tá bom? Então, e ela diz também que pode declarar, né, que o pecador como justo, Deus pode fazer isso, somente Deus pode fazer isso. Então nós sempre comentamos aquilo que está escrito no livro de Provérbios, que se houver algum louvor, que venha dos outros, ou seja, se há alguma honra para nós, que venha de outras pessoas e não de nós. Então, se alguém tiver que nos fazer, que nos colocar em algum lugar, seja o Senhor, e não nós mesmos, pelas nossas próprias mãos ou pelo nosso próprio esforço. Maldito homem que confia no homem, maldito homem que confia na força do seu braço, assim como diz o livro do profeta Jeremias. Mas somente Deus, né? Ele pode declarar ali o homem pecador como justo. Voltando ao assunto ali através de Jesus Cristo, por causa dos méritos de Cristo. Mas só Deus pode fazer isso. Então nenhum de nós pode ser justificado pelos nossos próprios esforços, pois jamais, jamais um pecador seria capaz de atingir o estado de perfeição que Deus lhe requer. Então quando ele diz assim, sede santo como eu sou santo, ele está dizendo assim, em outras palavras, se apegue a Jesus, porque ele é o que santifica. Se apegue à palavra. Jesus disse, vocês estão limpos pela palavra que eu vos digo. Então, limpos, santificados, purificados. Se apeguem ao Espírito Santo, porque Ele é que nos mostra o caminho da salvação. Ele está nos lapidando, nos limpando de toda sujeira, para que nós possamos nos achegar à presença do Senhor. Então, nos apegar, irmãos, a tudo isso, para que justamente nós possamos ter nossas orações recebidas, né? E visto que estamos estudando sobre o altar do incenso, incenso são as orações do povo, é representado, né, como orações do povo ali, essa questão do queimar incenso aí. Tem até uma canção do Renascer, Praise, que fala sobre esse assunto aí, que o nosso louvor chega como incenso diante do Senhor, né? Uma canção, um louvor até que canta aqui na igreja. Então, irmãos, com tudo Jesus ele fez, então, com que nenhum outro homem poderia fazer. Nós não poderíamos justificar. Se por mais que alguém tentasse morrer na cruz, não iria adiantar em nada, a pessoa não conseguiria, irmãos, se livrar nem dos seus próprios pecados, porque a pessoa ela já foi gerada meio que ali no pecado. Você pode encontrar isso no livro de Salmos, capítulo 51, o salmista dizendo sobre isso. Quando ele diz assim que ele foi gerado em pecado, concebido ali no ventre da mãe dele, ele estava, né? Foi formado em pecado. Ou seja, então, o que você vai imaginar, irmãos? Pessoas ela já nasce, já se inclina para o mal, então de forma nenhuma ela poderia nem justificar nem ela própria. Então nós todos precisamos de Jesus Cristo. A melhor coisa que o ser humano pode fazer, irmão, a partir do momento que ele vem para essa terra, para que ele vem para essa vida, irmãos, é entregar a sua vida para Jesus, se apegar a Ele, ter a palavra como manual de instrução para si,
Busque a Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Se apega a Ele, não larga dele por nada, tá bom, irmãos? A melhor coisa que o ser humano pode fazer quando ele vem para essa terra dos viventes, para esse mundo, é isso aí. Se apega a Deus e viva a vida com Ele, tá bom? Então, irmãos, voltando aqui. Então, Jesus ele pagou a dívida, né? Ele pagou a nossa dívida. Devíamos, toda alma que pecasse morrerá. Jesus morreu por cada um de nós. Ele pagou essa dívida, ele rasgou a cédula, como está escrito na carta aos Coríntios. Ele rasgou, na palavra do Senhor, ele rasgou a cédula, aquele valor que era contra nós, ele rasgou simplesmente. Aquela maldição que estava sobre nós, ele levou sobre si no madeiro. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, está escrito assim. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 21, da palavra de Deus está escrito assim. Aquele que não conheceu o pecado, não conhecer, irmão, significa não ter relacionamento, não teve relação, não se relacionou com o pecado, não participou, não deixou o pecado entrar nele, tá bom? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aliás, eu estou nó na língua aqui, irmãos. Para que nele fôssemos feitos, nós não somos justiça de Deus, nós fomos feitos, tá bom? Nós não somos geração eleita, nós fomos feitos geração eleita, tá bom? Não éramos, passamos a ser, tá bom? Deixa eu deixar tudo isso bem claro, tá bom? Então ninguém é bonzinho, Deus olhou para a terra e já deixou bem claro, não viu justo sequer, tá bom? Então nós todos precisamos de Jesus Cristo aí, que isso fique bem claro para cada um de nós, tá bom, irmãos? Então dessa forma Deus nos enxerga como justos perante Jesus Cristo. Ele enxerga como justo perante o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E é justamente com base nessa justiça de Deus que nós podemos nos achegar com confiança diante dele, sabendo que ele nos ouvirá por causa de seu Filho, nos ouvirá através de Jesus Cristo. Ele veio, nos assentou, se assentou à direita do Pai e ali ele intercede por cada um de nós, tá bom? Eu gostaria de ler com você aquilo que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 13, na parte B do versículo, tá bom? Que é o que praticamente nos interessa aí, para que você venha realmente entender. João, capítulo 14, verso 13. Agora não as cartas, o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João, aí o quarto dos Evangelhos. João, capítulo 14, no verso de número 13, a parte B do versículo, tá bom? Enquanto você vai procurando, eu vou aqui mandando um abraço também para o meu irmão Rosivaldo de Jesus. Deus abençoe, queridão. Em nome de Jesus, um abraço. Obrigado por estar conosco, tá bom? Compartilha aí essa transmissão, tá bom? Compartilha aí para que possa chegar até outras pessoas, outros irmãos em Cristo, outros amigos também. Estamos estudando sobre o altar do incenso e assunto dessa semana, né, tabernáculo, aliás, desses tempos tem sido tabernáculo, altar do incenso, tá bom? Oração do justo. Incenso é visto representado como as nossas orações, então estamos falando especificamente sobre isso, maneiras de se achegarmos a Deus, tá bom? Olha aqui, João capítulo 14, verso 13, está escrito assim, parte B do versículo, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, né? Então o desejo ali, a questão, a intenção, que o Pai seja glorificado no Filho. Então se há algo que nós devemos, irmãos, ali dominar, né, nas nossas atividades, nós devemos ter como prioridade nas nossas atividades, irmãos, são as nossas motivações. Precisamos trabalhar as nossas motivações. Entrando no ano aí 2020, né? As pessoas que gostam ali de refazer suas alianças, seus propósitos, está aí uma dica ótima. Refaça ali, reavalie seus princípios, seus conceitos, e que as nossas motivações, eu não tenho motivo para ir na igreja, não tenho motivo para ler a Bíblia, não tenho motivo para abençoar, não tenho motivo para orar, não tenho motivo para perdoar, irmãos. As nossas motivações, elas precisam ali estar voltadas para que o nome de Deus seja glorificado, tá bom? Que a intenção nossa seja glorificar o nome de Deus. Agora, tudo, irmãos, que o cristão fizer, tudo que a pessoa que é de Deus ali ela fizer, deve ser, irmãos, para exaltar o nome do Senhor. Deve ser para glorificar o nome do Senhor nosso Deus, tá bom? Ali na sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele transmitiu essa ideia com clareza quando ele disse em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 31. Eu comentei com você que hoje eu ia ler vários versículos, várias passagens, e tudo que eu fosse comentar eu estaria ali colocando como base bíblica, não comentei? Justamente isso. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, tá bom? Se você quiser anotar, você pode anotar. Se você quiser simplesmente acompanhar aí, você pode simplesmente acompanhar, tá bom? E porque esse estudo, irmãos, ele vai ficar gravado, tá bom? Esse estudo vai ficar gravado na nossa página no Facebook também,
esse estudo vai ficar gravado aí. Eu vou estar postando ele na minha página no Facebook, vai ficar no nosso canal no YouTube, mas também na minha página no Facebook, Pastor Paulo Farias, e também na minha página no Facebook, Igreja Batista Shalom Vila Helena, porque eu sou pastor da Igreja Batista Shalom de Vila Helena, tá bom? Então tá. Está escrito assim, irmãos, apóstolo Paulo escreveu na direção do Espírito Santo, claro, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, está escrito assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus, tá bom? Então, orar em nome de Jesus significa, irmãos, tendo em vista sempre a glória de Deus, sempre glorificar, engrandecer o nome do Senhor. Deus, me abençoa, Senhor, nessa área, para que eu glorifique o Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado. Essa é a intenção de Deus, tá bom? Então o crente não deve fazer ali suas orações, irmão, se preocupando simplesmente com a sua satisfação na sua própria carne. Muitas pessoas se frustram até mesmo quando elas oram a Deus e as coisas não acontecem, porque ela busca simplesmente, ou muitas vezes, satisfação do seu próprio ego, e não é a vontade de Deus. Isso foge um pouco do propósito de Deus, tá bom? O propósito de Deus é que o nome de Jesus seja glorificado através de nós. Essa é a obra do Pai. Quando os céus se abriram por 3 vezes ali no tempo de Jesus, ali no Novo Testamento, já nesse processo ali, Deus disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por quê, irmãos? Um dos motivos, o nome de Deus ali, irmãos, era glorificado através de Jesus. As pessoas eram curadas, eram sanadas, alcançavam, ouviam o Evangelho, se convertiam e elas iam glorificando a Deus. Então esse era o propósito. Deus disse: é meu filho amado em que eu tenho prazer. Tenho o prazer de Deus justamente nisso, que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Que o nome dele fosse glorificado através de Jesus. E hoje o nome do Senhor precisa ser glorificado através das nossas vidas, tá bom? Tiago, irmãos, ele diz assim, na direção do Espírito Santo, capítulo 4, verso de número 3. Você pode acompanhar comigo, tá bom? Está escrito assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres, né? Coisa ali do homem. Vocês fazem simplesmente para o prazer de vocês, por isso vocês pedem e não recebem. Vocês pedem mal. Esse não é o propósito, não é a essência de nós estarmos orando ali a Deus, tá bom? Antes, a nossa prioridade, irmãos, da oração seja... Você lembra aquilo que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 9? Eu vou dizer para você. Mateus capítulo 6, verso 9, está escrito assim: santificado seja o teu nome. Né? E ali no Pai Nosso, é interessante, no modelo de oração ali do Pai Nosso, é interessante que sempre direciona para que o nome de Deus seja glorificado. Né? Venha o teu reino, sempre o nome de Deus sendo glorificado e colocando o Senhor como o centro de todas as coisas. Né? Então, se pararmos para olhar ali, em Mateus capítulo 6, ali, através da oração do Pai Nosso, nós vamos entender realmente que há um propósito nas nossas orações, e é glorificar o nome do Senhor, né, através das nossas vidas, tá bom? Em outras palavras, significa que orar segundo a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, orar segundo a sua vontade, tá bom? Para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? E vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo bíblico. Já estamos nos minutos finais, podemos chamar assim, né? E eu quero convidar você, já que estamos nesse minuto final, daqui a pouco estaremos chegando à conclusão, está participando conosco, irmãos, dos nossos cultos. Eu sou pastor da Igreja Batista Shalom, aqui em Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Nós temos segunda-feira culto de oração, é falar curto. Temos nosso culto de oração, intercessão, segunda-feira, 8 horas da noite, tá bom? E terça-feira temos esse momento de estudo da Palavra de Deus, eu chamo de Escola Bíblica no Lar. Domingo de manhã temos Escola Bíblica Dominical, que é a Escola Bíblica na igreja. E na terça-feira temos Escola Bíblica no Lar, onde a Escola Bíblica vai da tua casa, tá bom? Em nome de Jesus. E na quinta-feira temos também culto de louvor, adoração, intercessão, onde juntamente com os irmãos oramos por todos os pedidos, por todas as pessoas que estão ali. Oramos, apresentamos a vida delas diante do Senhor, toda quinta-feira, 8 horas da noite, um momento maravilhoso com Deus, um momento único. Eu gostaria que você viesse, tá? Você que tem suas causas impossíveis aí, Deus tem abençoado grandemente em nome de Jesus. Quinta-feira, 8 horas da noite. Sexta-feira, irmãos, tem um estudo. Produção, vem aqui um pouquinho, por favor. Toda sexta-feira, irmãos, tem estudo bíblico. Se chama Perguntas e Respostas Bíblicas. A nossa produção, aqui na terça-feira, ele que faz a programação do Facebook e eu que passo a ser a produção dele. Passo aqui, dar o suporte para ele, tá bom? Minha produção, por favor.
Toda sexta-feira, 8 horas da noite, ele faz esse estudo bíblico, perguntas e respostas bíblicas. Ele tem grandemente nos abençoado, apesar da sua pouca idade. Ele tem sido bênção nas nossas vidas e tem sido também referência para muitas outras crianças, muitos outros jovens e adolescentes aí também, tá bom? Ele tem apenas 13 anos. Nós já ministra a palavra de Deus, já ministra de estudos bíblicos e tem sido referência. E a palavra de Deus, ela está aqui diante de nós, porém, ela está aqui também no coração dele. Eu louvo a Deus por isso, tá bom? Então, você que tem seu filho, ensina a criança no caminho que deve andar, tá bom? Vai à igreja com ele, não mande ele para a igreja não, tá bom? Vai à igreja com ele. Leia a palavra de Deus com ele, assista filmes bíblicos juntamente com ele, ouça louvores na tua casa juntamente com ele, tá bom? Não deixa ele ouvindo e sair fazer outras coisas não, tá bom? E participa da sua vida com ele, tá bom? Ter exemplo dentro da sua casa, ali, para que o teu filho possa também querer o mesmo Jesus que você tem. Se for uma pessoa que muitos olham, irmãos, e vê como terrível, como pessoas com um exemplo a não ser seguido, quem é que vai querer um exemplo desse, irmãos? Principalmente o filho, não vai ter ou não vai querer o Deus que você serve, claro que não. Mas quando você é pessoa de Deus, teu filho vai querer servir o mesmo Deus que você serve, ele vai ter um princípio, a semente lançada dentro dele, tá bom? Nós somos um livro lido pelas costas, claro, falando assim a palavra de Deus, porém, muitas pessoas não sabem nem ler ainda, irmãos, e nem conhecem a Bíblia, mas elas olham para nós, imaginam Deus, irmãos, imaginam Jesus, imaginam o Evangelho, quando elas olham para nós. Como é esse Evangelho? Então, quando elas veem pessoas assim desvirtuadas, irmãos, elas pensam assim, o Evangelho é assim, eu não quero, então já nem vou para a igreja. Nós vemos muitas pessoas decepcionadas com Cristo, mas nunca entraram dentro da igreja. Por quê? Porque vem muitos cristãos que não são exemplo de vida e acabam, infelizmente, atrapalhando a propagação do Evangelho, tá bom? Então, seja você um referencial, seja você um testemunho daquilo que Deus quer fazer nessa terra, nessa vida, nesse mundo, tá bom? Em nome de Jesus. Minha produção, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, tá bom? Abraço aqui, minha produção. Então, sexta-feira, que horas? Às 8 horas, até umas 9 ou menos ou mais aí, né? Sim. É isso, né? Conto com a sua presença lá. Vai ser muito legal, espero que você goste quando você comparecer, né? É isso, valeu, né? E já tá bom aqui hoje. Já apareci muito aqui. Legal, Deus abençoe. Minha produção, eles que dá o suporte pra mim no meu estudo bíblico na terça-feira, tá bom? Na sexta-feira inverte, eu sou a produção dele, eu dou todo o suporte ali pra ele. Mas vamos estar dando sequência ao nosso estudo bíblico? Vamos dar sequência aqui então. Então a suprema vontade de Deus, irmãos, a absoluta vontade de Deus é glorificar a si mesmo, né? E também glorificar a Cristo. O cristão, ele deve ali unir-se a Deus em seu grande propósito, no propósito de Deus, que é glorificar a Ele e glorificar a Jesus Cristo também. O Espírito Santo hoje, nos nossos dias, que é o ministério do Espírito Santo, ele nos leva a isso, tá bom? Então nós devemos implorar, buscar a Deus, sim, as bênçãos de Deus, claro, sobre as nossas vidas, porém exaltando sempre o nome de Deus. Se Deus te abrir uma porta excelente, maravilhosa, amém, glória a Deus, exalte o nome do Senhor por isso, tá bom? Não fique só em mérito seu, simplesmente essa é a vontade e desejo do coração de Deus. Que estejamos bem, porém o nome do Senhor seja glorificado pelo fato de estarmos bem e termos sido abençoados também, tá bom? Então, ali, orar, por exemplo, pela salvação dos perdidos, é a vontade de Deus, irmãos. Orar pela edificação da igreja, por exemplo, é a vontade de Deus, irmãos. Pelo sustento dos missionários, claro, orar, mas também abençoar, é a vontade de Deus, sabemos disso, irmãos, para que o Evangelho seja pregado até outras pessoas, lugares onde nós não podemos chegar, né? A provisão de Deus para as nossas necessidades diárias, irmãos, a Bíblia já nos fala sobre isso. Então, para o crescimento da igreja, é a vontade de Deus, irmãos, que a igreja venha crescer em número também, graça e conhecimento. Então, irmãos, muitas outras coisas nós vemos na Bíblia que é a vontade de Deus, né? E para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, sabemos sobre isso. Então, João capítulo 16, verso 24, falta aqui uns 5 minutos apenas para nós darmos encerramento no nosso estudo bíblico. Eu vou encerrar, estar aqui entrando no processo de conclusão do nosso estudo já, lendo o que está escrito em João capítulo 16, verso 24. João capítulo 16, verso 24 da palavra de Deus está escrito assim: até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa ou seja plena. Tá bom? Então no versículo citado aí acima, nós vemos que Jesus ele está profundamente interessado em que nós peçamos e recebamos. Porém, nós lemos sempre lá acima:
para que o nome do Senhor seja glorificado também, tá bom? Para que nós venhamos a desfrutar dessa alegria plena na presença do Pai, tá bom? Para que a alegria seja completa, seja plena. E também nós já examinamos, fazendo aqui uma pequena retrospectiva, nós já imaginamos também que devemos orar a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, tá bom? E precisamos observar esse quadro aí, né, e entender que a graça aí já começa a aparecer, né, no do Pai seja glorificado no Filho. E glória a Deus, né, e a nossa alegria também, ela tem tudo a ver com isso. Nós podemos orar também a Deus em nome de Jesus e que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa alegria também venha acontecer, venha a ser completa aí, tá bom? Então que nós, irmãos, como cristãos, tenhamos ali vida com Deus, que nós venhamos a nos tornar homens e mulheres de Deus em oração. E que as nossas orações, elas encham o céu, irmãos, como um incenso realmente, e que nunca venha cessar aí, como um perfume suave, venha chegar à presença do Pai, agradando o coração de Deus, tá bom? Esse foi o meu estudo de hoje, assunto altar do incenso, e eu me despeço aqui já dos meus irmãos em Cristo, do meu canal no YouTube, tá bom? Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Até a próxima semana, onde estaremos estudando sobre o lugar santíssimo, tá bom? Deus abençoe aos meus irmãos do YouTube, um abraço.